Prazer em recebê-lo, seguidor de Oeste, a Força do Agro, o melhor do Brasil começa no campo. Bioinsumos são ideias para a economia do bolso e também para o planeta. Marcos Pupin é diretor de Assuntos Regulatórios e Científicos da Associação Brasileira de Bioinovação. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado pelo convite. Segundo o estudo realizado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, em parceria com o Ministério da Agricultura e a Associação Brasileira de Bioinovação, com apoio do Instituto Senai de Inovação, o Brasil pode poupar mais de 5 bilhões de dólares com bioinsumos. Hoje, a maior parte dos fertilizantes utilizados na agricultura são nitrogenados. Essa substituição pode aumentar a eficiência no uso de nutrientes e ajudar a reduzir os impactos climáticos. Marcos, o que são bioinsumos? Bioinsumos são produtos, tecnologia, processos de origem vegetal, animal ou microbiana, utilizado na produção de produtos agropecuários em geral. Então, eles têm uma ampla aplicação na agricultura ou também na agropecuária brasileira e também no mundo. Bom, você falou de origem vegetal, origem animal. Como eles são obtidos? Eles são obtidos por meio de pesquisas. Então, por exemplo, a Embrapa ela realiza pesquisas com esses produtos já há mais de 30 anos. E, por exemplo, isso aí já era utilizado na China há mais de 2.000 anos. Eles utilizavam formigas para controlar as doenças dos laranjais. São tecnologias bastante antigas, empregadas, e, por exemplo, elas se iniciaram principalmente com o uso da agricultura orgânica. Então, como na agricultura orgânica não é permitido o uso de agroquímicos, então os produtores se utilizavam de tecnologias alternativas. E essas tecnologias alternativas elas foram estudadas, melhoradas, aperfeiçoadas, e hoje a gente tem aí um conjunto grande de produtos já demonstrados cientificamente e principalmente aprovados pelo produtor no campo. É tão antigo, mas a gente começou a ouvir mais recentemente a falar de bioinsumos. É justamente por isso as pesquisas estão evoluindo? Na verdade, há dois fatores. As pesquisas estão evoluindo porque está havendo uma transição do uso de agroquímicos para novas tecnologias, tecnologias que utilizam, por exemplo, a bioinovação. Então, o governo, por seu lado também, por exemplo, o Ministério da Agricultura, estabeleceu políticas públicas, como a agricultura de baixo carbono, também a Política Nacional de Bioinsumos. Então, são políticas públicas que auxiliam, incentivam o produtor, as empresas, a produzirem esse tipo de produtos. Você falou baixo carbono, o uso de bioinsumos tem inclusive esse potencial de diminuir o CO2, de que forma? Isso é um aspecto bastante importante, porque normalmente, por exemplo, os biofertilizantes, que são fontes de nitrogênio, fósforo e potássio, eles são importados de origem fóssil, isto é, elas são de origem não renovável. Uma vez esgotado, eles se acabam. E esses minerais são utilizados em gramíneas, inclusive foi objeto desse estudo, então, como por exemplo, milho, arroz, trigo, cana, Então, se utilizam esses minerais importados, por exemplo, da região da Ucrânia, Rússia, Israel, que hoje estão praticamente aí numa guerra. Então, o transporte, isso encarece frete e, é claro, uma vez para você processar todos esses produtos, você acaba emitindo CO2. E nesse estudo que foi feito, o potencial de redução de emissão de gás carbônico é cerca de 18 milhões de toneladas se fossem substituídos todos esses biofertilizantes de origem fóssil pelos bioinsumos. E a gente caminha para isso, para essa substituição? Na verdade, vai chegar num equilíbrio. Acho que
toda essa parte, né, de biofertilizante e pesticidas, eles vão conviver por um bom tempo, que não existe uma solução única para tudo. Então, existe essa tendência, né, de ter um equilíbrio nesse processo. Aqui no Brasil, por exemplo, a taxa de crescimento é cerca de 20% ao ano, que é uma taxa 4 vezes superior ao mercado mundial, né, que o mundo cresce. Então, o Brasil está muito atrativo e os agricultores, obviamente, né, quem planta é quem aprova, né? Então, se os agricultores estão utilizando e aprovando esses produtos, a tendência é que realmente aumente ainda mais a sua utilização. Lembrando, aí tem uma questão, né, de equacionar a parte de preços, tudo, então isso traz um benefício extra aos produtores. Lembrando, né, dessas políticas públicas também, que é importante a gente ressaltar aqui. Você falou, né, os fertilizantes importados, essa dependência de fertilizantes da Ucrânia, de outros países, é justamente o que afeta hoje o agro brasileiro, né? O maior gasto do produtor é com esses insumos, né? Sem dúvida, isso traz um impacto bastante grande, mas, por outro lado, vamos olhar isso como uma oportunidade, né? Nós temos a maior biodiversidade do planeta, né? Então, a maior biodiversidade mundial está aqui no Brasil. Então, é uma oportunidade para que esses produtos se utilizem, né? Tecnologia nacional, se desenvolva pesquisa, tecnologia aqui no Brasil e o Brasil se torne, inclusive, um líder para exportar essas tecnologias para os outros países. Então, a bioinovação ela está muito presente, né, nesse contexto que nós estamos vivendo atual, e o Brasil tem, sim, todas as ferramentas, né, para realmente se consolidar como um dos maiores mercados do mundo em bioinsumos. Quando você fala em políticas públicas, você fala justamente em incentivos, financiamento, porque são pesquisas caras, né? Por isso que as pesquisas acabaram ficando meio que engavetadas, mas a gente está num mundo tão sustentável que não tem outro caminho, e agricultura e meio ambiente caminham lado a lado, e com mais investimento, você acaba avançando mais as pesquisas, produzindo aqui no Brasil, economizando, e é onde a gente vai gerar essa economia que a gente falou no começo do programa, né? Exatamente, acho que a gente está numa oportunidade, né? Acho que as condições realmente estão incentivando para que o Brasil realmente se desenvolva, né? E esse estudo desenvolvido em conjunto com o ICA, MAPA, a BBI e o Instituto Senai de Inovação, então mostra claramente o apoio do governo no desenvolvimento dessas novas tecnologias. Então, e não é simplesmente fazer esse estudo e colocar dentro da gaveta, né? Então, a gente tem tido conversas com o MAPA, no próprio lançamento do estudo lá na sede do ICA, em Brasília. Então, isso foi demonstrado, né, claramente aí, o apoio incondicional do MAPA para essas novas tecnologias. E também depende da iniciativa privada para desenvolver e colocar esse produto no mercado, né? Inclusive, esse ano eu participei em 2 eventos científicos, eles ocorreram aqui em Campinas, e o Brasil virou a atração do mundo, né, devido à sua taxa de crescimento. Então, novas empresas querem vir para cá, o processo aqui, né, de registro, claro, sempre pode ser facilitado, melhorado, mas existe um processo relativamente célere dentro do governo, e hoje você tem, acho que eu acredito, mais de 700 produtos já registrados. Então, é um dos maiores mercados do mundo para esses produtos. Então, isso tem atraído novos investimentos e novas tecnologias. E a gente espera, né, que a biodiversidade brasileira seja realmente utilizada no desenvolvimento desses novos produtos. Aí se utiliza em todo o ecossistema que nós temos aqui no Brasil, né? Pesquisa, inovação, universidades, centros de tecnologia. E, claro, sempre lembrando, né,
que quem comanda tudo isso são os produtores, né? Então, eles têm que aprovar esses produtos. Estamos começando a safra 24-25, efetivamente agora que choveu em boa parte do Brasil, e a expectativa é muito boa. A gente deve ampliar a área em relação à safra passada em 1,5 milhão de hectares. Vocês podem imaginar o tanto de investimentos que isso representa, né? Quando você considera que um hectare vai precisar de 3.500, 4.000, 5.000 reais de investimento. Então, a área vai crescer, a produção vai crescer provavelmente passando das 320 milhões de toneladas produzidas, e isso tudo vai trazer para o Brasil um alento muito importante. Então, a primeira safra, se Deus quiser, bom clima garantido, preocupação um pouquinho maior com a segunda safra, porque ela vai começar um pouco mais atrasada, porque os plantios atrasaram, porque choveu só agora. Mas é isso aí, a expectativa é muito boa. Essa é a força do agro promovendo o desenvolvimento do país. Sua audiência é muito importante para nós. Vamos a um rápido intervalo, fique com a gente. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vitae Gold. É isso mesmo, Silvio, é porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia a combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma Só tem dessa. que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Marcos, você falou aqui que o Brasil tem potencial para liderar aí a produção de bioinsumos. Como que está o mercado? Como que é o cenário hoje no mundo? Outros países estão já usando mais bioinsumos do que o fertilizante, do que o químico? Nós estamos num período de transição, é isso que nós estamos observando. Mesmo os Estados Unidos, Europa, onde eles são grandes países, né, produtores agrícolas, né, então eles utilizam isso já um grande percentual. Mas eu imagino que isso deve encontrar algum período de equilíbrio, né, porque nem sempre os bioinsumos vão funcionar 100% o tempo todo. Então, é muito provável que em algum momento, né, se possa se utilizar algum pesticida, né, agroquímico, para fazer também, auxiliar nesse controle, o mesmo, por exemplo, né, que se utiliza a ureia de origem fóssil. Então, em algum momento, isso possa ter um equilíbrio. Mas, por exemplo, hoje, a soja aqui no Brasil, são utilizados, né, micro-organismos inoculantes, uma quantidade muito grande, né? Então, realmente mostra a eficácia desse tipo de produto no campo. Então, isso é amplamente aprovado, não só aqui no Brasil, em outros países. Então, existe realmente essa tendência mundial. Nossos países aqui vizinhos do Mercosul também existe todo um movimento, né, para que
se incentive o uso dos bioinsumos na agricultura como agropecuária, vamos dizer. Então tem a parte aquícola também, tem a parte florestal, e lembrando que também não tem só os micro-organismos, né, os feromônios, mas também tem os macro-organismos, são insetos que possam controlar outros tipos de pragas também. E quando a gente fala em inseto, controlando outro tipo de praga, os estudos já comprovaram, né? Quando você usa a natureza, a favor da natureza, tem muito mais resistência do que o químico, né? Ah, sim. Então, essa efetividade que a gente chama de inimigos naturais, né? Então, nada mais que você está promovendo, né, o uso desses inimigos naturais e, é claro, eles não deixam nenhum resíduo na produção, uma vez que eles, enfim, fazem parte de todo o ciclo, né, de produção. Você falou do equilíbrio, né? Um acaba complementando o outro, até muitas empresas de químicos começaram a investir também em bioinsumos. Eles passaram a ser estudados justamente por essa necessidade de diminuir o químico, aumentar o bioinsumo, encontrar uma resistência maior a pragas, ser mais sustentável. Tem todos esses fatores, mas eu acho que principalmente o que essas empresas estão fazendo? Elas estão escutando os produtores. Então, os produtores, no fim do dia, eles é que passam essa demanda, né, para as empresas. Então, os agricultores estão nesse processo de transição e aquela conversa, ele conversa com o vizinho e fala, olha, eu usei tal produto e funcionou igual ou melhor que o convencional e tem um custo mais acessível, por exemplo, né? Ou às vezes até o custo pode ser o mesmo, mas em termos de sustentabilidade para a plantação dele, dependendo do mercado que ele atua, então ele pode ser favorecido com o uso dos bioinsumos. Mas certamente, né, as empresas estão realmente olhando para esse mercado, porque a taxa de crescimento, se você pegar a taxa de crescimento dos agroquímicos, né, não vai ser nesse mesmo percentual de 20% ao ano. Então, tem empresas, inclusive, muitas empresas pequenas, médias, nacionais, que estão se aproveitando, né, claro, no bom sentido, né, desse crescimento desse mercado. Como você já reforçou várias vezes aqui, é o produtor que é o termômetro, né? Que vai dizer se funciona, se não funciona, se vai usar, não vai usar. Essa substituição, claro, que ela vai ser assim gradual, está sendo gradual. Ela não vai atrapalhar a produtividade, pelo contrário, né? Não, isso é uma coisa que eu sempre menciono, né? Se o produtor, né, observar que há uma desvantagem para ele, seja em termos de custo ou principalmente produtividade e qualidade do produto dele, ele certamente não estaria utilizando. Então, isso tem sido demonstrado, né, em termos de estudos, porque uma vez, para você colocar um produto no mercado, você precisa do registro no Ministério da Agricultura. Então, o Ministério da Agricultura é muito rigoroso na avaliação do dossiê que você apresenta para aprovar esse bioinsumo que você vai estar comercializando. Então, são realizados estudos de eficácia, de segurança, seja para o meio ambiente, seja para os animais e principalmente para o ser humano, né? Então, existe um conjunto aí de atividades, né, que você precisa atender para que você possa colocar o produto no mercado, mas ele tem que funcionar. Isso tudo leva um tempo, né? Sem dúvida. E aí é que entra a parte de pesquisas, né? Então, todo esse processo, né, de desenvolvimento leva um tempo e a partir do momento, né, que ele vai para o mercado, ele realmente tem que demonstrar ser um produto com alta efetividade que traga realmente o benefício que o produtor esteja esperando.
O Marcos, e quais oportunidades a produção de bioinsumos gera para a produção brasileira? Esse seria um desafio ainda do agro brasileiro para se tornar aí o maior produtor de alimentos? Porque a gente já tem várias técnicas aplicadas no campo. O Brasil já consegue produzir mais em menor área, só que ainda tem essa dependência do fertilizante importado. Com a produção do bioinsumo aqui e ainda exportando, seria esse hoje o principal desafio para o Brasil superar essa barreira? A parte, né, do comércio internacional, enfim, é um sistema bastante concorrido, né? Tem só para citar, né, tem os Estados Unidos, que é um concorrente de peso aqui do Brasil, temos os nossos países vizinhos aqui no Mercosul, tem a Europa, né, com todas as suas normativas bastante restritivas. Então, o país tem que procurar oportunidades, né? Então, essa é uma janela de oportunidade para comercializar os seus produtos também no mercado exterior. Então, hoje, existem, né, produtos, né, que são exportados com as tecnologias convencionais, com os agroquímicos e também com os bioinsumos. Quer dizer, não é que hoje a gente esteja perdendo mercado. O Brasil exporta, um dos maiores exportadores de soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, né? E ainda se utiliza as tecnologias convencionais, que são aprovadas em todos esses países onde o Brasil exporta. Mas pensando, né, num futuro mais a médio e longo prazo, essa transição acho que vai trazer uma maior competitividade para o agronegócio brasileiro. Mas são mercados, né? Mas veja só, o Brasil sempre se supera, né? Ninguém segura o Brasil. A parte da agropecuária no Brasil, isso nós somos muito competitivos, muito fortes e nós vamos continuar sendo, né? Então, essas políticas públicas, né, é importante ressaltar essa parte das políticas públicas, né, do Ministério da Agricultura. Então, isso incentiva todo o agronegócio brasileiro a ganhar novos mercados, colocar novas tecnologias e fazer o país crescer. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred? A independência de um país não é plena quando um de seus poderes restringe a liberdade de expressão e compromete a própria democracia. Desde a sua primeira edição, Oeste defende a liberdade. Fazemos isso dizendo o que precisa ser dito, muitas vezes colocando em risco a própria existência. É você que garante nossa autonomia e nossa independência editorial. A Oeste não aceita dinheiro público nem depende de publicidade. Oeste continuará o seu trabalho sem recuar 1 milímetro de seu maior princípio. Informar com base em fatos e defender as liberdades individuais, custe o que custar. Assine a Oeste com até 25% de desconto e pague em até 6 vezes no cartão. Assine já! Agora, Marcos, nós falamos há pouco sobre a emissão de carbono, baixo carbono, e a gente sabe aí que o bioinsumos também vai colaborar para isso. A gente tem falado muito em carbono. O carbono é um novo produto praticamente do agro. Querendo ou não, é algo que existe aí na natureza, sempre existiu. O produtor brasileiro, ele é o mais sustentável, ele só vai ser compensado agora por aquilo que ele já faz há muito tempo. E quem ainda não está dentro das regras, das leis, vai se adequar. Mas vai contribuir, inclusive, para a economia de baixo carbono no país, né?
Não, sem dúvida, né? A agricultura é emissora dos gases de efeito estufa, do gás carbônico, né? Isso é amplamente conhecido. Então existe, né, todo esse trabalho, né, do Ministério da Agricultura, né, que é essa agricultura de baixo carbono. Então são novas tecnologias e uma delas é o bioinsumos, né? Então, mas existem outras tecnologias, né, que o governo incentiva, né? E aí os produtores aqui no Brasil já se utilizam dessas tecnologias mais avançadas justamente para reduzir essa emissão de carbono. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, mande sua pergunta para nós. Lembre-se de gravar com o celular na horizontal e o número, o WhatsApp, para você mandar o vídeo, está passando aqui na sua tela. Marcos, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigada pelas suas informações. Obrigado, foi um prazer. Fico aqui à disposição. Obrigada e gratidão a você que nos acompanha diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1, e vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.